Oportunidade ou armadilha? Como saber? Olá, eu sou Gisele Martinhago, você está no canal Martas e Maria, seja muito bem-vinda! Como discernir se uma oportunidade é realmente uma oportunidade ou, na verdade, pode ser uma armadilha? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como então ter essa certeza se um convite, uma porta aberta, um caminho diante de você trata-se realmente de uma oportunidade, algo que a gente diz, puxa, isso é imperdível, isso vai me levar a um crescimento, a um desenvolvimento, vai me abrir outras portas. Como discernir se realmente trata-se de uma oportunidade ou, quem sabe, pode ser uma armadilha? Então, que critérios eu utilizo para poder chegar a essa conclusão e não acabar aí me metendo numa enrascada? O que aos olhos de uma pessoa pode parecer realmente uma grande oportunidade, algo imperdível, aos olhos de outra pode ficar muito claro que aquilo ali é uma pedra de tropeço, é um desvio do caminho. Então a gente percebe aqui que há uma diferença, de repente numa mesma situação, mas há uma diferença de olhar sobre aquela mesma situação. Então por que essa diferença? Então uma mesma situação colocada diante de duas pessoas podem ser olhadas de formas muito diferentes. Isso tem muito a ver com nossos valores, nossos princípios, com o que a gente chama de cosmovisão, que é esse conjunto de olhares, esse conjunto, essa somatória, né, relacionado aos meus valores, aos princípios, à cultura, ao lugar onde eu vivo, à família onde eu cresci. Tudo isso é o que me formou e faz eu ter essa cosmovisão, essa maneira com que eu enxergo as coisas. E é isso que influencia basicamente para eu perceber se algo é uma oportunidade ou uma armadilha. Vou te dar um exemplo. No nosso caso, como filhas de Deus. Nós somos filhas de Deus. Deus é o Rei dos Reis, é o Senhor do Universo. Ele trabalha por princípios, ele tem padrões. Então, o nosso olhar como filhas precisa sempre ser um olhar baseado nesses princípios e valores do Pai. A diferença, então, ela está no coração, está na mentalidade de quem olha para essa determinada situação. Então, uma filha de Deus vai olhar com os olhos de Deus, com a mente de Cristo. Uma pessoa que não tem temor a Deus, que vive uma vida secular, que vive uma vida humanista, centrada nos seus próprios princípios e valores, enfim, na sua maneira de enxergar as coisas, ela não vai levar em consideração aquilo que Deus pensa ou não. Então, para ela não faz a menor diferença. Então, isso pode mudar bastante as coisas quando trata de eu pensar se é uma oportunidade ou se é uma armadilha. Então, como filhas de Deus, né, uma oportunidade, ela não vai nos levar para longe do Pai. Uma oportunidade assim, que venha da parte de Deus, ela não vai nos tirar da sua presença, não vai nos tirar dos seus caminhos, não vai nos levar a um distanciamento da presença de Deus. Uma verdadeira oportunidade para uma filha de Deus também não vai nos deixar tão exacerbada, tão ocupada, tão sobrecarregada, a ponto de eu ter aí uma rotina que me faça lembrar que Deus existe só no domingo, quando eu preciso olhar e dizer, puxa, a gente precisa ir à igreja, a gente precisa se reunir na igreja hoje, é dia de culto. Então, se me faz aí ver o resto da semana viver como se Deus não existisse, talvez eu tenha me metido aí numa grande armadilha. Outro ponto como mulheres, filhas de Deus, é que uma oportunidade, realmente uma verdadeira oportunidade, ela vai nos levar a florescer em nossa feminilidade, porque esse é o nosso ponto mais forte como mulheres, a nossa feminilidade. Então, algo que me leve, por exemplo, a me descaracterizar como mulher ou que exija de mim uma postura muito masculina, com atributos muito masculinos, pode não ser uma oportunidade. Uma oportunidade de Deus realmente para nós como mulheres cristãs, ela vai nos ajudar a colocar as nossas prioridades na ordem correta. O problema está onde? Se eu não sei como deveriam estar ordenadas as minhas prioridades. Se eu não tenho esse discernimento, se eu não tenho esse conhecimento, então facilmente eu posso trocar a ordem das coisas e aí algo que eu penso que é uma grande oportunidade pode na verdade ser uma armadilha porque eu não tenho essa clareza dessa sequência de prioridades que deveriam estar, a maneira como elas deveriam estar alinhadas na minha vida. Se eu sou uma mulher casada, se eu sou mãe, se eu tenho o meu lar, uma oportunidade para minha vida, ela não vai me levar para um ponto de egoísmo, mas sempre vai abençoar a minha família, sempre vai abençoar a minha casa, sempre vai ser algo bom para todos nós, não algo bom só para mim, em detrimento da paz, da alegria, do bem-estar do restante da minha família. Então é um ponto que a gente também tem que tomar bastante cuidado.
Uma verdadeira oportunidade não vai me levar para um caminho de rebeldia, de desobediência, de insubmissão, muito pelo contrário. Como o maior intuito de Deus é que a gente aprenda realmente a ser filhas obedientes, uma oportunidade de Deus vai me levar para esse lado, que eu consiga ser mais obediente, que eu consiga desenvolver ainda mais o meu relacionamento com o Senhor. Esse ponto é bem interessante, porque uma verdadeira oportunidade para uma filha de Deus, ela não vai nos colocar numa situação onde a gente precise negociar princípios, onde a gente precisa, na verdade, abrir mão dos nossos princípios, sabe? Para eu aceitar aquela oportunidade, eu preciso dar um jeitinho, eu preciso ceder aqui, né, e tal. Então isso pode ser bastante perigoso e pode, na verdade, ser uma armadilha. Esse item vai complementar o anterior, porque uma oportunidade de Deus para as nossas vidas, ela não vai nos levar a um caminho de pecado. Não vai nos levar a um caminho de oposição à vontade de Deus para a minha vida. Muito pelo contrário. Nós também sabemos que, como homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, cada um tem suas funções, cada um tem seus papéis. A gente já conversou bastante sobre isso, que nós somos diferentes, fomos criados por Deus para essa ideia da complementariedade. Então, dentro do lar, dentro da família, Deus criou sim uma questão hierárquica para ter ordem, sabe? Para ter decência. E uma das questões é que dentro do lar, a liderança é do homem. Então, Deus nunca vai nos dar uma oportunidade, ou seja, uma oportunidade nunca vai ser realmente de Deus quando me coloca numa posição de liderança sobre o meu marido, porque eu não fui chamada por Deus para isso, não é esse o meu papel. Então, essa pode ser aí esse pode ser um caminho perigoso, quando eu preciso me colocar como liderança na minha casa sobre a vida do meu marido. Então, na verdade, pode ser uma armadilha. Então, assim, Deus, ele nos fez únicas, com dons, talentos, com habilidades. Ele quer nos ver amadurecer, florescer e frutificar. Com certeza, ele é o maior interessado nisso, em ver a nossa vida dando frutos. Porém, isso não pode ser feito à custa de negociar princípios, porque o fruto é algo que acontece naturalmente. Então, há muito potencial em nós para realizar grandes feitos, mas a gente precisa fazer dentro dos princípios de Deus. Com certeza, Deus não se agrada de nos ver mulheres tão criativas, cheias de dons e talentos. Ele não se agrada de nos ver enterrando isso, sabe? De ver a gente oprimindo esses dons, esses talentos, essas habilidades que há em nós. Ele quer, com certeza, que a gente as use para a glória dele, inclusive. Então, a questão aqui é que a gente precisa discernir quando algo é uma oportunidade, realmente, para uma filha de Deus, ou quando pode se tratar de uma armadilha, como eu te falei no começo do vídeo. E por que essa diferença? Justamente por uma diferença de padrão, uma diferença de visão sobre as coisas. Então, aquilo que para uma mulher comum, que caminha com as suas próprias pernas, que anda na força do seu braço, que está aí contaminada e contagiada por ideologias, vamos usar até a questão aqui do feminismo mesmo. Então, uma mulher que tem a sua cosmovisão formada pelos valores feministas, por exemplo, com certeza muito daquilo que ela enxerga como oportunidade, se você, que é uma filha de Deus, consegue desenvolver o seu relacionamento com Cristo e ter a mente de Cristo, você vai ver claramente que se trata de uma armadilha. Para outra mulher pareceu ser uma grande oportunidade. Qual é o problema aqui? Quando eu, como filha de Deus, não consigo ter essa clareza, porque a minha mente está confusa. Ao mesmo tempo que eu sou uma filha de Deus, sou cristã, frequento a igreja, leio a Bíblia, mas eu me deixei contagiar por muitas ideias, por muitos valores. E aí a minha mente está confusa. Muitas vezes na hora de tomar uma decisão, eu não consigo discernir se aquilo se trata de uma oportunidade ou de uma armadilha. Por isso a importância de a gente entender essas diferenças, como eu tenho falado, que não dá para ser cristã e feminista, porque as diferenças são completamente divergentes. Então a gente precisa discernir isso para poder tomar as decisões corretas. Então a gente precisa realmente entregar a nossa vida, o nosso presente, o nosso futuro a Deus e procurar desenvolver nesse processo de santificação a mentalidade de Cristo. Por quê? Porque isso vai nos dar essa capacidade de discernimento para fazer escolhas. E aí a gente vai ter clareza de que sempre, quando for uma oportunidade vinda da parte de Deus para nós, isso vai nos levar para mais perto do coração de Deus. Isso vai nos colocar mais no centro da vontade do Senhor e vai nos levar a cumprir realmente o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Então é no relacionamento íntimo com Cristo,
conhecendo o coração dele e deixando que ele conheça o meu coração, que ele sonde o meu coração, que ele me revele, né, que ele revele para mim mesmo o meu coração. É nesse relacionamento que eu vou conseguir discernir claramente quando é uma oportunidade e quando é uma armadilha. Então fique atenta, nem tudo que reluz aí diante dos seus olhos é para você. Tente realmente buscar a Deus, compreender a mente do Senhor, seus valores, seus princípios, seus caminhos, o propósito que Ele tem para você e avalia se realmente isso que está diante de você, esse caminho, essa porta aberta, esse convite, se vai te levar para mais perto do coração de Deus ou vai te afastar dos caminhos dele, tá bom? Te espero no próximo vídeo, Deus te abençoe!